Fala rapaziada, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus e vou estar aqui com você falando tudo pro Fantasy Football. Não para a semana 13 da NFL, não vou falar especificamente sobre a próxima semana, mas vou falar de uma maneira geral sobre algumas coisas que estão acontecendo no Fantasy Football e estão deixando a gente completamente malucos. Fica comigo aqui que vai ser muito legal esse podcast, vai poder discutir algumas coisas bem interessantes, algumas coisas que podem te ajudar aí nessa reta final, para você que ainda busca uma vaga nos playoffs e para você que quer melhorar o seu time da melhor forma possível para os playoffs, tá? Não deixe de se inscrever aí no nosso podcast, seja pela plataforma que você estiver ouvindo, que isso vale muito, muito pra gente. Bom, rapaziada, vamos começar porque essa última semana pegou a gente de jeito com algumas questões de lesão no Fantasy Football, né? A gente está sofrendo muito. Essa última semana foi pesada. Tivemos algumas lesões muito importantes, né? O Christian McCaffrey tá fora da temporada, se machucou, não volta para a temporada. O Darren Waller, né, na quinta-feira também se machucou, teve uma lesão também no joelho, vai ser avaliado semana a semana, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para o Darren Waller voltar. O DeAndre Swift também se machucou, não foi algo tão sério para o DeAndre Swift, não foi, mas é bem possível que ele não volte nessa próxima semana, que ele talvez não jogue nessa próxima semana pelo Detroit Lions. O Dalvin Cook também se machucou, outro cara muito importante, teve um problema aí no ombro, um problema mais sério também no Dalvin Cook, vai ficar fora algumas semanas, não sabemos ao certo quantas semanas o Dalvin Cook vai ficar fora, mas pelo menos 2 jogos ele não joga. Eu acho que é bem provável que ele não volte aí pro Fantasy Football, no caso, que ele volte só no finalzinho da temporada aí dos Vikings, possivelmente pros playoffs da equipe. O Miles Sanders também reagravou a sua lesão no tornozelo, a ser avaliado semana a semana. O Jalen Hurts, cara, um QB, né, uma questão importante. O Jalen Hurts é um cara que também se machucou, teve uma lesão no tornozelo, é um cara que está sendo avaliado. Acredito que ele não perca jogos, mas é um cara importante que a gente tem que ficar de olho. O Deebo Samuel se machucou, teve uma lesão que vai deixar ele fora de 1-2 semanas. O wide receiver do São Francisco, talvez aí a grande surpresa da temporada do Fantasy Football, junto com o Cordell Patterson, né, que tá jogando o Deebo Samuel, é sacanagem. Dan Arnold, tight end do Jacksonville Jaguars, que algumas semanas vinha sendo um cara interessante, vai ficar fora de 4 a 6 semanas. O Randall Cobb dos Green Bay se machucou, vai ficar fora de 2 a 4 semanas também. O Darrell Henderson, né, no treino, teve um probleminha aí no quadríceps, tá com uma lesão meio estranha, que a galera tá monitorando, pode ficar fora da semana 13, a gente ainda não sabe. E teve também no Monday Night Football o J.D. McKissick, né, que se machucou, teve uma lesão até meio preocupante ali durante o jogo, foi uma situação até meio que perigosa ali no momento, e saiu de carrinho, não voltou para a partida. São algumas lesões que estão acontecendo no Fantasy Football e estão deixando a gente muito desesperados. Então, o que eu me propus a fazer essa semana aqui com vocês? Eu não vou trazer um waiver wire aqui, né, dicas de waiver puramente para o Fantasy Football, mas eu não vou fazer aquele apanhado falando de jogo a jogo, dando dicas de jogo a jogo, porque eu acho que a gente já tá numa fase do Fantasy Football em que o seu time já tá montado, você não tem mais, na maioria das ligas não tem mais trocas, você só pode buscar jogadores no waiver, né? Você geralmente já tem o seu time titular, e eu vou falar um pouquinho sobre alguns jogadores de algumas posições e alguns jogadores que estão numa crescente, podem crescer, ou alguns jogadores que eu acho que estão trazendo alguns problemas pra gente, né? Tá sendo uma pulga atrás da orelha pra gente aí no Fantasy Football nessas últimas semanas, tá? Começando pelos quarterbacks, eu quero que você fique de olho no Taysom Hill, cara. Eu acho que o Taysom Hill entrando aí também na onda de waiver. Acho que todo jogador que eu falar aqui, principalmente esses jogadores mais aleatórios, né, tipo Taysom Hill da vida, você dá uma olhada na sua waiver, vê se ele tá disponível lá, que eu acho que pode ser um nome bem até interessante aí pro seu time, tá? O Taysom Hill agora parece que vai ser o QB titular do time. O Trevor Siemian não vinha jogando bem e ele começou a treinar como titular, tá? Então é uma questão interessante a gente ver o Taysom Hill agora como QB1 do Saints, como que ele vai jogar. Não é um grande QB, não é. Mas lembrando que ano passado ele jogou 4 jogos como titular da equipe sem o Drew Brees e ele foi o QB8 do Fantasy nesse período, tá? Ele foi um cara que conseguiu produzir algumas coisas ali, principalmente pela capacidade que ele consegue de
de produzir pontos com o jogo terrestre, é um cara que tem esse fator no jogo dele, né? Isso auxilia muito o jogo dele. E já vai começar num bom confronto nessa semana que pega o Dallas Cowboys. O Dallas nas últimas semanas não vem sendo lá das grandes defesas contra quarterbacks do Fantasy Football. Tem fazendo alguns bons jogos, outros jogos bem abaixo. Então eu acho que é um jogo já para você ficar de olho nesse Tyson Hill. Um QB que eu queria citar, que eu queria falar com vocês sobre também, é o Tua Tagovailoa, cara. Eu tô curtindo muito o Tua Tagovailoa, tá jogando muito bem. Eu acho que não dá pra dizer que o Tua tem sido um dos melhores QBs do Fantasy Football. Eu acho que não dá pra dizer isso, eu acho que seria até um pouco... um pouco demais, né, falar que o Tua tem sido tão bom assim. Mas ele tem feito algumas partidas interessantes, tem feito alguns jogos interessantes. Ele não é um cara que muitas vezes produz um número grandioso de pontos, porque o Miami tem conseguido algumas boas vitórias nessas últimas semanas, até com uma diferença de pontos grande. Mas ele é um cara que tem um calendário muito bom. Eu falei sobre ele quando eu fiz o podcast falando sobre trade targets para os playoffs. Ele tem um calendário muito bom no final da temporada, tá? O Tua tem alguns bons jogos aí no final da temporada. Ele vai pegar alguns times aí como New York Jets, como New Orleans Saints, como Tennessee Titans, times que vêm cedido muitos pontos para QBs. E o Tua tem sido um cara até consistente depois que ele voltou de lesão. Ele já fez 3 jogos com pelo menos 17 pontos, tá? Foram alguns jogos muito bons contra Atlanta, contra Jaguars, contra o Jets. Na semana atrás ele fez um jogo interessante. Ele tem sido um cara bem ok, tá? Bem ok, é um cara que eu acho que você pode ficar de olho. Eu acho que tem alguns QBs que a gente também pode citar, mais pela questão de estão dando uma certa dor de cabeça, como no caso do Tom Brady. Tom Brady tá dando uma certa dor de cabeça. Eu sei que você que tem o Tom Brady como titular tá feliz porque tem o Tom Brady como titular, porque ele fez uma baita temporada, mas nas últimas semanas o Tom Brady não é mais aquele Tom Brady que a gente viu no início do Fantasy Football, no início da temporada, fazendo números absurdos, grandes partidas e tudo mais. A gente viu que nos últimos jogos, depois da bye do Tampa Bay Buccaneers, o Tom Brady vem de 3 jogos que ele não chega nos 20 pontos, né? Que ele não passa dos 20 pontos. Antes disso, nas primeiras 8 semanas, ele teve 6 partidas, né? Ele teve 7 jogos. Ele teve 7 jogos com pelo menos 24 pontos, tá? Então, assim, foram 6 jogos com pelo menos 24 pontos e 7 jogos com pelo menos 18 pontos. Então, assim, o Tom Brady começou muito forte no Fantasy, caiu de produção. E você me pergunta, é preocupante a questão do Tom Brady? Eu acho que dá pra gente ficar meio que com uma pulga atrás da orelha. Eu não ficaria. Por que eu não ficaria? Semana passada ele teve um jogo contra o Giants que ele foi bem, mais de 300 jardas, lançou 2 touchdowns. O Tom Brady nas últimas semanas tem lançado mais interceptações. Isso é um problema, sim. Tem forçado um pouco algumas bolas, lançado algumas interceptações, mas eu acho que isso não é o fim do mundo, porque é normal nesse ataque muito vertical aí, talvez, do Tampa Bay Buccaneers, algumas interceptações por problemas de drop, outras por big plays mesmo, tentativas de passes muito longos. Mas a questão aqui é que, por exemplo, em alguns jogos, os running backs têm jogado muito bem. O que aconteceu semana passada, nesse último jogo contra o Indianapolis Colts. O Tampa Bay fez uma boa partida no ataque, o Tom Brady jogou bem. O Tom Brady fez um bom jogo, foi um jogo seguro, carregou esse time até a linha aí de gol diversas vezes. É que o Fournette fez 2 touchdowns na linha de gol e o Ronald Jones fez outro touchdown na linha de gol, né? O Fournette fez mais um outro touchdown terrestre, foram 3 touchdowns terrestres pro Fournette e 1 pro Ronald Jones. Então, assim, as oportunidades estão aparecendo, o Tom Brady tá carregando o time para pontuar. O Tampa Bay é um time que pontua muito. Não é um cara que eu ficaria preocupado pro restante da temporada, tá? Ele tem um calendário aí com alguns jogos interessantes, contra Atlanta, por exemplo, agora. Tem um jogo contra o Saints, que não é uma defesa que vem cedendo muitos pontos, para quarterback. Tem um jogo contra o Jets também, que vem cedendo muitos pontos. E tem dois jogos mais complicados, contra a Buffalo e contra a Carolina. Mais contra a Buffalo, né? Carolina até que nos últimos jogos vem sofrendo contra alguns quarterbacks. Então eu não tenho tanta preocupação assim com o Tom Brady pro restante da temporada, como algumas pessoas vêm tendo. Beleza? Outro cara que vem gerado uma leve, né, preocupação é o Dak Prescott. Tanto o Dak Prescott quanto o Russell Wilson, muita gente está
com muito pé atrás com esses dois QBs, né? O Dak vai ter um jogo agora contra o Saints. O Saints é um time que mais cedeu pontos para QB no Fantasy nas últimas 6 semanas, tá? Nos últimos 6 jogos é o time que mais cedeu pontos para quarterback no Fantasy Football. Então é o jogo pro Dak Prescott produzir grandes números, mas eu não ficaria preocupado com ele, porque eu sei que ele vem vindo numa gangorra, né? Teve um joguinho não muito bom contra o Denver, um jogo bom contra o Atlanta, um jogo não muito bom contra o Kansas City, um jogo muito bom contra os Raiders. Então, assim, é uma gangorra que o Dak Prescott vem vivendo, né? Vem sofrendo aí nas últimas semanas, mas eu acho que vai muito aí dos problemas que ele vem tendo na posição de wide receiver, né? Alguns jogos aí com a Amari Cooper fora, CeeDee Lamb também se machucando, perdendo partidas, o Zeke ainda meio baleado. Então, assim, eu acho que o Dak Prescott não é um problema. Eu acho que o Dak Prescott não tem como ser um cara pra você se preocupar pra botar no banco. Eu sei que tem alguns jogos difíceis, vai ter o Giants fora de casa, vai ter o Washington 2 vezes, o Washington que parecia ser uma defesa muito fraca, né? Era a defesa que mais vinha cedendo pontos pra quarterback, mas nas últimas semanas melhorou muito a defesa do Washington, fez alguns bons jogos. Vai pegar o Arizona na última semana, mas eu acho que esses jogos mais pegados, mais complicados, talvez pro Dallas Cowboys, possa ser bom pro Dak Prescott, que vai forçá-lo a lançar mais a bola, a não abandonar o jogo aéreo. Não vai ser jogos em que o Dallas possivelmente vai abrir larga vantagem. Então eu acho que o Dak Prescott é uma situação tranquila. E do outro lado, o Russell Wilson, né? O Russell Wilson já é um buraco mais embaixo, porque vindo de lesão, alguns jogos aí bem ruins, né? Os últimos 2 jogos contra Green Bay e Arizona, bem ruins mesmo. Semana passada ele não estava bem, não vinha fazendo um bom jogo. Teve uma última campanha ali, não vou dizer garbage time, porque o jogo estava equilibrado, era uma posse de bola, não tem como dizer garbage time. Mas numa última campanha ali, faltando 2 minutos para acabar o jogo, em que ele conseguiu dar um up na pontuação dele ali, o Russell Wilson, né? Ele, até os 2 minutos do jogo, até os 2 minutos finais do jogo contra o Washington ontem, ele tinha 11 pontos no Fantasy Football, ele ganhou 8 pontos ali no final do jogo, ganhou 8, 7 pontos ali numa campanha muito longa de 90 jardas, com touchdown, aí terminou com uma pontuação boa, quase 20 pontos, com uma pontuação boa. Eu acho que o Russell Wilson é um caso já mais complicado, porque eu não tenho tanta expectativa no Russell Wilson produzindo números de Russell Wilson, sabe? Números que a gente confia que o Russell Wilson vai produzir aí semana a semana, como a gente já viu ele fazendo outras vezes. Eu não tenho essa confiança. Tem alguns jogos complicados, como jogos contra São Francisco, jogos contra Rams fora de casa, tem um jogo contra o Chicago. O Chicago não é uma defesa que vem sendo um problema para os quarterbacks e tal, mas a gente sabe que a defesa do Chicago de vez em quando faz alguns bons jogos. E tem outros 2 jogos pro Seattle, que são jogos contra times bem mais fracos, que é Houston Texans e Detroit Lions. Então são jogos que o Seattle pode, né, desandar, o jogo pode desandar, o Seattle pode conseguir abrir uma vantagem boa e o Russell Wilson não precisar forçar muito o jogo, não lançar muita bola. Eu hoje vejo o Russell Wilson no Fantasy Football como um QB1 baixo, não vejo ele como um cara seguro, um QB titular seguro pro Fantasy, eu não acho. Eu acho que ele é um QB1 ali que tá brigando ali naquela média ali com o Kirk Cousins, com o Joe Burrow, com o Derek Carr, com o Carson Wentz. Eu acho que ele tá nesse bolo, não tá no top 10, porque ele tá vindo de uma lesão complicada, e a gente tá vendo aí que o Russell Wilson tá numa situação meio complicada aí, tá num dilema, não tá conseguindo conectar muito com o DK Metcalf com alguns jogos bem abaixo, 3 jogos seguidos com menos de 32 jardas, então são alguns problemas que vem tendo o Seattle Seahawks nas últimas semanas de Fantasy Football. Vamos passar um pouquinho pros running backs, já falei muito de QB, e running back a situação é interessante porque a gente tem muito running back que a gente pode analisar aqui em questão principalmente de waiver e continuidade para a temporada, né? O meu foco nos running backs vai ser um pouco esse. A posição de running back está sofrendo muito com as lesões. Eu fiz um post no Twitter essa semana falando sobre running backs e a longevidade para o Fantasy, né? Nessa temporada foram só 7 running backs do top 20 no draft que não perdeu nenhum jogo. Foram só 7. E sendo que alguns estão meio baleados, como Ezekiel Elliott, como o DeAndre Swift, que provavelmente vai perder o jogo dessa próxima semana. Antônio Gibson, que o ano todo foi meio baleado. Antônio Gibson não fez lá. Alguns jogos foi bem abaixo.
Então é um ano bem atípico, não vou dizer bem atípico, mas é um ano bem diferente, muitas lesões na posição de running back. Já é uma posição que sofre com lesões, esse ano sofrendo acho que mais do que o normal até, tá? E essa última semana a gente viu algumas situações importantes que vão impactar muito times, né, pro Fantasy Football. A primeira delas é a lesão do Dalvin Cook. O Dalvin Cook vai ficar fora algumas semanas, a gente não sabe quanto tempo o Dalvin Cook vai ficar fora. Eu acho que ele provavelmente não joga aí nas próximas 3 partidas, pelo menos, mas não tem como a gente ter certeza. Fato é que o Alexander Mattison hoje, sem o Dalvin Cook, é um cara muito bom. É um cara muito forte, é um cara que tem muito volume de jogo. Ele, nos 2 jogos que o Dalvin Cook não jogou esse ano, ele foi running back 6 e running back 7 nos 2 jogos. Nos 2 jogos ele teve pelo menos 150 jardas de scrimmage. Jardas totais, né? Contando jardas terrestres e de recepção. Então, assim, enquanto o Dalvin Cook estiver fora, o Alexander Mattison é um titular absoluto no Fantasy Football. É um titular absoluto, acho que não tem como você deixar o Mattison no banco. Eu acho que independe de confronto. Eu acho que não tem nem a questão de confronto aqui com o Mattison. Essa próxima semana o Mattison vai pegar o Detroit, tá? Pega o Detroit Lions, que não é uma das defesas mais fáceis contra running back nas últimas semanas. Não é uma defesa assim muito tranquila, como muita gente pensa, mas mesmo assim, Mattison titular absoluto. Na outra semana pega o Pittsburgh, que é o time que vem sofrendo muito para running back. Depois pega Chicago também, que é uma defesa que vem tendo alguns problemas contra running backs no fantasy nas últimas semanas. Então, assim, o Mattison é um titular absoluto, não vai ser um cara que você vai deixar no banco, assim, a não ser que você tenha no seu time o Jonathan Taylor e o Austin Eckler. Aí beleza, você deixa o Mattison no banco. Mas tirando isso, cara, ele é um top 10, ele é um top 8 a partir daqui, porque é muito volume de jogo que ele vai ter. É um cara que vai ter a bola basicamente nas mãos ali 20, 25 vezes em cada uma das partidas sem o Dalvin Cook. Outro cara para você ficar de olho é o Jamal Williams. O DeAndre Swift provavelmente não joga nessa próxima semana. Muito possível que ele não jogue nessa próxima semana, o Jamal Williams. O jogo é contra o Minnesota, tá? O jogo contra o Minnesota. Minnesota Vikings não é uma defesa muito boa, não vai ser muito ruim. É um confronto bem na média ali pro Jamal Williams, mas é um cara que tende a ter um bom volume de jogo. É um cara que tende a ter um volume de jogo grande. Então eu acho que ele vai ser ali um bom flex para essa semana, talvez até um running back 2, tá? O Jamal Williams pode ser um cara ali para produzir alguns bons números. Na semana passada, o Elijah Mitchell jogou bem demais contra essa defesa aí do Minnesota Vikings, foram quase 170 jardas totais no touchdown para ele. O Jamal Williams pode ser um bom nome, o cara para você ficar de olho com a lesão do DeAndre Swift. Outro jogador para você ficar de olho entre os running backs, cara, é a questão do Christian McCaffrey, né? O Chuba Hubbard agora vai ser o running back 1 do time até o final do ano. O Christian McCaffrey se machucou e tá fora do final da temporada, tá? O Chuba Hubbard deve ser o principal running back do time, o cara que vai ter mais toques. O Ameer Abdullah deve entrar ali de vez em quando, provavelmente ser um cara ali para jogadas de passe e tudo mais. Além disso, tem o Ken Newton, logicamente, né? O Ken Newton é um cara que vai roubar muitos toques, principalmente em linha de gol. Ele é um cara que vai ter as suas corridas, vai ter as suas jogadas ali em linha de gol. O Carolina tá de bye nessa semana. O Carolina não joga essa semana. Então, o Chuba Hubbard é um cara para você estocar no seu time pensando já no final da temporada /playoff. Lembrando que nos jogos sem o Christian McCaffrey, ele fez alguns jogos interessantes, né? Teve um jogo na semana 5 com mais de 100 jardas contra o Philadelphia. Teve um jogo ali na semana 6 também contra o Minnesota, em que ele produziu algumas boas corridas, uma boa partida, fez touchdown. Na semana 8 contra o Atlanta também. Teve alguns bons jogos ali, o Chuba Hubbard na ausência do Christian McCaffrey. Nada de espetacular, mas é um running back 1. E para quem tem necessidade de running back nesse momento do fantasy, em que a gente está com tantos problemas, eu acho que ele é um cara que tem tudo para ser bem importante aí nas próximas semanas. Queria citar aqui, falar um pouquinho sobre o running back, sobre a situação do backfield do Tennessee Titans, né? Porque Dontrell Hillard e Donta Foreman estão dividindo muito interessantemente esse backfield aí do Tennessee Titans. Semana passada os dois produziram mais de 100 jardas no jogo contra o New England Patriots. O Hillard
Teve 12 toques 12 toques não, né? 12 corridas contra 19 do Donta Foreman, os dois dividindo bem. O Donta Foreman parece ser o running back 1 do time, né? O Hillard produziu 100 yards, teve uma baita de uma big play ali no jogo e tudo mais. Acho que vale você ficar de olho nesses dois caras, tá? Se tiver disponível na sua liga, são dois nomes aí interessantes. Um ataque que sempre funcionou com o Derrick Henry, nenhum dos dois é o Derrick Henry, mas é um ataque que vai correr muito com a bola. O Tennessee Titans está sem A.J. Brown, está sem Julio Jones, então vai precisar estabelecer muito jogo terrestre aí para funcionar o jogo com o Ryan Tannehill. Então eu acho que vale a pena você ficar de olho nesses dois caras, que são duas opções de flex aí para o restante da temporada. O Donta Foreman, para mim, pode até brigar para ser um running back 2, possivelmente. Então, eu acho que vale muito a pena você ficar de olho nesses jogadores. Um dos caras que eu quero citar para você aqui é o Ezekiel Elliott. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Zeke, porque o Zeke no jogo passado a gente viu que ele estava meio limitado, né? Ele não teve o volume de jogo como a gente costumava ver o Ezekiel Elliott. Foram apenas 9 corridas para ele. Foi bem utilizado no jogo aéreo, mas foram apenas 9 corridas. São algumas semanas com o Zeke tendo menos de 15 corridas. São 4 semanas seguidas com menos de 15 corridas para ele. E a gente tá com algumas questões com o Ezekiel Elliott, né, cara? Como é que vai ser isso? A gente sabe que ele tá com problemas no joelho. O Zeke tá com alguns problemas de joelho aí algumas semanas. E passou o jogo do Thursday Night, né, do Thanksgiving na semana passada. Thursday Night é agora, contra o Saints. O Thanksgiving semana passada. E muita gente ficou achando... não, né? O Michael Caixa até falou sobre a questão do Dallas Cowboys dar uma segurada no Zeke, dar uma leve poupada. Muita gente achou que ele não fosse jogar nessa próxima semana, talvez até nem na outra. E já muita gente projetando o Tony Pollard ali para ser um running back top 15 e tudo mais. Mas saiu notícia, no início dessa semana agora, que o Zeke treinou completo e a expectativa é que o Dallas Cowboys coloque uma carga excessiva de volume de jogo nele, que ele tenha um baita de um volume de jogo, que ele seja muito utilizado. Eu não sei se isso é uma cortina de fumaça, é só para tentar dar uma enganada aí no Saints, eu não sei, não tem como saber, porque é muito estranho, né? Na semana passada o time falar que vai dar uma poupada no cara, que vai dar uma segurada, porque o joelho dele não tá 100%, em uma semana ele já tá pronto para ter mais volume de jogo do que ele vinha tendo. Então, assim, será que a gente vai ver um Ezekiel Elliott como a gente viu aí há algumas semanas atrás, tendo 20 corridas, tendo 6, 7 targets? Será? Não sei. Mas eu acho que dá pra gente, não vou dizer acreditar 100% nisso, mas ficar mais aliviado, pelo menos, porque eu já estava considerando até bancar, né? Se ele fosse pro jogo, até possivelmente não colocar o Zeke como um titular essa semana, colocar talvez ele como um cara para ser um flex no máximo, ou talvez até um running back 3. Por quê? Porque, cara, o time quando fala que vai dar uma segurada no cara, vai dar uma poupada no jogador, time indo pros playoffs e tudo mais, eu fico com medo e acho que o time simplesmente vai dar uma segurada boa no cara, vai correr umas 2, 3, 5 vezes ali e não vai forçar. Mas essas notícias aí me deram uma animada com o Ezekiel Elliott. Eu sei que muita gente está preocupada com o Zeke aí nas últimas semanas. Outro cara também que eu quero falar um pouquinho com vocês é o Saquon Barkley. Porque o Barkley voltou, né? Há algumas semanas a gente teve aí um Saquon Barkley voltando e sendo até um cara, de novo, não vou dizer de novo dominante em questão de toques na bola, mas é de novo um Saquon Barkley com um backfield todo para ele, tá? Foram 18 oportunidades, isso é um bom número. Ele não produziu muita coisa, é verdade, o Saquon Barkley não produziu muita coisa, mas ele voltou a ter um volume muito grande. 87% de snaps para ele, números que ele vinha tendo ali da semana 2 da semana 4, até ele se machucar, era um cara que já estava dominando o backfield. Não espere o Saquon Barkley ser um cara para correr 20 vezes e ter 150 jardas. Se isso acontecer, cara, vai ser uma surpresa, de verdade. Não vai ser nada normal, eu imagino. Principalmente nessa próxima semana, que vai pegar o Miami Dolphins, que é só o time que menos vem cedendo pontos para running back nas últimas semanas no Fantasy. Então eu manteria um pé atrás aí com o Zeke nessa próxima semana. Mas eu ficaria com uma boa expectativa pro restante da temporada, porque o backfield é dele. O backfield é todo do Saquon Barkley. Apesar da linha ofensiva dos Giants ser muito ruim,
tá com muitos problemas. O ataque não é bom, o Daniel Jones não é bom, os wide receivers não ficam saudáveis, o time não consegue andar muito pra frente. Eu acho que o Saquon Barkley, aos poucos, eu acho que até os playoffs do Fantasy Football, ele vai engrenando. Eu acho que nos playoffs do Fantasy ele vai conseguir fazer algumas partidas ali importantes, alguns jogos interessantes ali para ajudar o seu time no Fantasy Football para as próximas semanas, tá? Vamos falar dos wide receivers, porque nos casos dos wide receivers nós temos alguns nomes aqui interessantes para vocês, principalmente na waiver, para você que quer precisando de um wide receiver para dar um boom no seu time. Um cara que eu quero citar para vocês é o Van Jefferson. Não acho que o Van Jefferson seja um grande nome, um cara muito, assim, um nome muito seguro, um jogador que vai, tipo, ser um wide receiver top 20 no seu time, não vai, mas ele é um cara que eu acho que pode ser um bom flex pro restante da temporada. Com a lesão do Robert Woods e com a chegada do Odell, eu vejo que o Van Jefferson tem um valor maior do que ele tinha antes disso tudo acontecer, antes do Robert Woods se machucar e antes do Odell chegar. Por quê? Porque o Robert Woods era o running back 2 certo do time, seguro, tá? Ele se machucou, o Odell chegou, o Odell não joga nada há muito tempo, não vem jogando muita coisa há muito tempo. É um cara que ainda não conhece 100% o sistema, ainda tem que criar uma química com o Matthew Stafford. E o Justin Jefferson tá lá na equipe, tá lá jogando, teve alguns bons jogos ali com o Matthew Stafford. Na semana passada fez uma baita de uma big play. São 7.2 targets por jogo nos últimos 5 jogos para ele. É um número espetacular? Não é um número espetacular, não é um número de Cooper Kupp da vida, porque ele não é o Cooper Kupp. Não é um número de Davante Adams, não é um número de wide receiver 1, mas é um número de wide receiver 2. 7.2 targets é um número muito bom. É um número bem legal para um wide receiver 2, jogando com um bom QB, que é o Matthew Stafford. E ele é um cara que consegue big plays, tá? O Justin Jefferson é um cara que produz big plays. Vimos isso no jogo passado contra o Green Bay, que ele fez um touchdown numa baita bola longa aí com o Matthew Stafford. Então, a questão pro Van Jefferson é só a gente ficar ligado na saúde do Matthew Stafford. A gente tá vendo que ele tá com alguns problemas aí, tá com alguns problemas físicos, ele não parece estar 100%, mas olho nesse Van Jefferson. Outro jogador importante, não vou dizer importante, mas outro cara que eu acho que você pode ficar de olho é o Russell Gage. O Russell Gage, né, que foi uma aposta aí de muitos, até a minha, no início da temporada. Parece que agora ele vem fazendo alguns bons jogos, né? Depois dele se ficar machucado, perder algumas partidas. Da semana 7 pra cá, ele vem fazendo algumas partidas interessantes. Semana passada, nesse último jogo, foi um jogo que ele teve 6 recepções, 62 jardas, fez touchdowns. Na semana retrasada, quando ele no England, foram 8 targets. Então, acho que o Russell Gage é um nome interessante aí pro seu fantasy, para você ficar de olho, principalmente você que joga uma liga mais profunda e precisa, talvez, aí de um wide receiver, de um cara para tapar um buraco, para entrar aí numa posição de flex. Eu acho que o Russell Gage pode ser esse cara sim, pode ser um nome bem interessante para você ficar de olho, tá? Kendrick Bourne também do New England Patriots, eu acho que é um cara que você precisa dar uma atenção, que vem fazendo uma boa partida do Kendrick Bourne. O único problema do Kendrick Bourne, né, em questão dos Patriots, é que o time ainda vai ter o bye, né? Joga essa semana contra a Buffalo e vai ter o bye. Mas o Kendrick Bourne tem feito bons jogos, tá? Tem feito algumas boas partidas, algumas partidas com touchdowns aí por Kendrick Bourne. Já são 5 touchdowns para ele na temporada. Então, algumas partidas ele tá explodindo, tá conseguindo fazer bons jogos com essa crescente do Mac Jones, né, jogando bem, fazendo algumas boas partidas. Ele pode ser um nome interessante aí no seu time. Falando de alguns wide receivers aí que a gente tem visto no Fantasy Football há algumas semanas, né, alguns caras mais estabilizados, mas que a gente fica com o pé atrás muitas vezes e que estão preocupando um pouquinho a gente. Acho que a gente tem que falar do DK Metcalf, né? O Metcalf nas últimas 3 semanas aí não passou das 35 jardas, né? Nenhuma das últimas 3 semanas passou das 35 jardas no Fantasy Football. Depois da bye, depois da volta do Russell Wilson, não conseguiu encaixar nada. Semana passada foi o pior jogo dele na temporada, apenas 13 jardas em uma recepção, 4 targets apenas. Situação complicada para o Metcalf. Eu acho que não é fácil
um QB voltando de... Eu sei que é o Russell Wilson é top, é um dos grandes quarterbacks da liga nos últimos 10 anos. Mas não é fácil, o Russell Wilson está voltando de lesão. O Russell Wilson não tá 100%, a gente tá vendo que ele não tá 100%, tá errando alguns passes aí que a gente não costuma ver ele errando, ainda não tá com um ritmo estabelecido nesse ataque como a gente via, e é difícil ele conseguir retomar essa química com o Metcalf. Eu já falei que vai ter alguns jogos mais complicados contra São Francisco, vai ter um jogo contra o Rams ali, possivelmente contra um Jalen Russell, então assim... Eu ficaria com um leve pé atrás no Metcalf. Eu não acho que o Metcalf é um cara para você começar a botar no seu banco, mas eu acho que ele não é mais um wide receiver 1 seguro. Ele é um wide receiver 2 apenas aí pro Fantasy nas próximas semanas ou até o final da temporada. Um cara que tá crescendo muito, um cara que tá crescendo demais e que saiu de um, entre aspas, anonimato, não é anonimato, mas que saiu de uma posição de waiver, de banco, para ser basicamente um titular, é o Darnell Mooney. O Darnell Mooney, mais uma semana produzindo muito. Eu falei dele na semana passada, falei dele na semana retrasada. Tenho falado dele constantemente aqui no podcast, vocês têm ouvido. Sempre que eu falo do Chicago, eu falo de duas coisas. Allen Robinson não faz nada. E 2, o Darnell Mooney está crescendo. E ele está crescendo. São muitos jogos aí com uma boa produção de targets, sendo muito acionado, mesmo com o Justin Fields, agora com o Andy Dalton, ele produzindo muito bem. Jogo passado aí 120, já são 3 jogos na temporada para mais de 120 jardas para ele, tá? E nas últimas 3 partidas foram 2 com touchdowns. Então, assim, são 3 partidas seguidas dele com pelo menos 17 pontos no Fantasy. Eu acho que hoje ele é um wide receiver 2, ele tá se tornando um wide receiver 2, talvez se você não confia para flex, eu acho que dá para você botar ele como um flex aí pro restante da temporada. É um bom nome, é um cara que tá crescendo, é um cara que tá jogando muito bem, tá? Continuando, outro cara que eu acho que pode ter uma crescente, não sei se ter uma crescente, mas um cara que a gente pode começar a ficar mais de olho agora é o Brandon Ayuk. A lesão do Deebo Samuel, não vou dizer que vai aumentar o volume de jogo do Ayuk, porque o Deebo Samuel nos 2 últimos jogos não foi muito acionado, né? Bizarro, porque o Deebo Samuel nos 2 últimos jogos jogou mais como running back do que como wide receiver. E isso já fez o Brandon Ayuk ser mais utilizado, tá? São 13 targets somados nos 2 últimos jogos. Em 3 dos últimos 4 jogos, o Brandon Ayuk tem pelo menos 85 jardas. Então, assim, da semana 9 pra cá, o Brandon Ayuk se tornou aquilo que a gente esperava dele. Se tornou aquele wide receiver que a gente esperava, que era um wide receiver 2 para fantasy football, um cara para ter um ano bom, um ano sólido, um wide receiver para brigar para ser talvez até um top 15, um top 20 no fantasy, e ele está se tornando isso agora no Brandon Ayuk, dessas últimas 4 semanas para cá, e eu acho que isso vai se manter até o final da temporada. Jogo contra o Seattle semana que vem não é um jogo muito fácil, mas tem algumas partidas boas, né? Contra Atlanta, contra Tennessee, contra Houston. Tem confrontos nos playoffs muito bons o Brandon Ayuk. O Brandon Ayuk pode ser um league winner aí no Fantasy Football. Muita gente ainda não tá dando bola para ele, mas o Jimmy Garoppolo tá jogando bem, tá produzindo bem, tá fazendo os seus jogadores produzirem bons números. E o Brandon Ayuk tá conseguindo capitalizar isso e tá voltando a ser um cara importante pro Fantasy Football. Eu acho que hoje você pode confiar no Brandon Ayuk para ser um wide receiver 2. Não sei se é um wide receiver 2, mas possivelmente um flex seguro pro seu Fantasy aí pro restante da temporada. Tá beleza? Um outro nome que também tá perdendo cada vez mais força é o Mike Williams, né, cara? Depois de um começo surreal do Mike Williams, né? Depois de começar a temporada voando, o Mike Williams foi um dos melhores wide receivers do Fantasy aí nas primeiras, 4, 5 semanas. Ele, infelizmente, tá vivendo de momentos, né? Eu falei na semana passada sobre ele. Eu falei que no jogo contra o Pittsburgh ele foi bem porque foi uma big play no final do jogo, numa gafe da defesa, para você não ficar muito empolgado com o Mike Williams. E, de fato, nesse último jogo ele não jogou nada. 39 jardas para ele em 4 recepções. Bom, foram 8 targets e tudo mais. Mas eu não tenho muita projeção com o Mike Williams. Eu acho que hoje ele é um flex apenas pro seu fantasy, não é nem um wide receiver 2 mais. Porque ele é um cara que está dependendo de jogadas explosivas, de big plays que não estão acontecendo mais com muita frequência nesse time, não. O cara desse time é o Keenan Allen, wide receiver, é um cara mais seguro, um cara mais confiável. O Keenan Allen mais um jogo de pelo menos 10 targets.
tá? São 5 jogos seguidos pro Keenan Allen de pelo menos 10 targets. Então, assim, é muito jogo concentrado no Keenan Allen. Além disso, tem o Ekeler também, que tem um grande volume de jogo aí no Fantasy Football. Passando pros tight ends, pra gente fechar aqui o nosso podcast essa semana, eu acho que tem alguns caras que eu acho que você pode ficar ligado, assim, pode ficar de olho pro restante da temporada. Primeiro é o Jack Doyle, do Indianapolis Colts. Eu acho que o Jack Doyle se tornou, de fato, o tight end 1 desse time nas últimas 3 semanas. Nesse último jogo ele explodiu, mas são 3 semanas com pelo menos 5 targets. Então, assim, é um número interessante para ele. Nessa última semana ele jogou muito bem nesse time do Colts. Não digo que ele vai ser um tight end aí pra, sei lá, pra ser um tight end top 12 ou top 10. Mas se você tiver necessidade de um tight end, em algumas semanas, como por exemplo, pega o Houston nessa próxima semana, pode ser um jogo interessante aí pro Jack Doyle. Eu acho que tem alguns jogos que ele pode mandar bem. Na última semana do Fantasy Football ele pega o Las Vegas Raiders, que é o segundo time que mais sai de pontos para tight end no Fantasy Football. Pode ser um cara para você estocar para os seus playoffs, tá? Pode ser um cara que você pode guardar aí para os seus playoffs para utilizar em algumas semanas no Fantasy. Beleza? Um outro tight end também que tem me chamado a atenção, que vem fazendo alguns bons jogos, é o Gerald Everett. Eu tenho falado dele em algumas semanas, que apesar do Russell Wilson, apesar da volta do ataque do Seattle não tá lá aquela grandiosidade toda, aquela coisa toda, eu acho que o Gerald Everett cresceu. Foi o único cara que conseguiu subir com a volta do Russell Wilson. Talvez a falta de confiança do Russell Wilson em big plays, em achar o Metcalf, vai fazendo o Gerald Everett crescer, tá? Foram 9 targets na semana passada, na semana 10 foram 8. Então ele é um cara que está sendo muito utilizado e pelo que parece ele deve continuar sendo muito utilizado pelo Seattle Seahawks. Eu acho que se eu fosse você, eu buscaria o Gerald Everett para tocar no seu banco para os playoffs do Fantasy Football. É um cara que está crescendo, que está tendo bons targets, marcou touchdown na última semana. Eu acho que vale muito a pena você ficar de olho nesse cara, que com um Metcalf apagado, com o Tyler Lockett, que é um cara mais de big plays, ele pode ser ali um desafogo para o Russell Wilson, que não está conseguindo produzir muito bem, tá? Vamos falar de alguns tight ends aqui, que algumas pessoas têm me perguntado e falado, cara, o que eu faço com esse cara? Não aguento mais, tá complicado, tá ruim, não sei o que eu faço. O primeiro deles é o Dallas Goedert, né? O Dallas Goedert, infelizmente, está sendo uma decepção no Fantasy Football desde a troca do Zach Ertz. A gente projetava o Dallas Goedert para ser ali um tight end possivelmente top 6 no Fantasy, tá? Talvez até top 5, ele ia ser o cara ali, tipo, o Dallas Goedert chegou na temporada já para ser um tight end, cara, para ser um tight end de muito impacto no Fantasy, vem de uma temporada de 2020 sólida, e saiu o Zach Ertz e, cara, a gente bancou, né? Eu não tinha uma expectativa boa no Dallas Goedert antes da temporada, mas com a saída do Zach Ertz no meio do ano ali, né, depois do jogo da semana 6 contra os Bucks, eu achei que ele fosse crescer, eu achei que ele fosse jogar bem, mas infelizmente não tá acontecendo. Ele até tem tido mais targets, tá? Foram 6 partidas sem o Zach Ertz até o momento. 3 desses jogos ele teve pelo menos 6 targets, 3 jogos ele teve pelo menos 60 jardas, mas nenhum touchdown, e eu acho pouco, né? É uma média de 52, 53 jardas por partida, nenhum touchdown, uma média de 3 recepções por jogo. Eu acho que são números bem comedidos, né? Nesse período aí, sem o Zach Ertz, ele não é nem um tight end top 12 no Fantasy Football em pontuação, não tá conseguindo produzir muito bem. Eu sei que o Jalen Hurts não é um grandioso quarterback para lançar bola, não é um cara muito seguro, muito confiável, mas eu esperava um pouco mais do Dallas Goedert aí para esse restante de temporada, tá? O Darren Waller tá machucado, o Darren Waller se machucou, a gente falou sobre essa lesão do Darren Waller, e eu acho que vale muito a pena você ficar de olho no Foster Moreau, né? Que é o tight end dos Raiders, que deve assumir essa vaga aí do Darren Waller se ele ficar fora muito tempo, tá? Foster Moreau já fez alguns jogos interessantes. Na semana 7 contra o Philadelphia teve um jogo ali de 60 jardas e touchdown. Não vai ser um
um Darren Waller, não vai ser, mas é um cara bom para você deixar aí no seu time para streaming, principalmente se você tiver o Darren Waller no seu time nessas semanas aí em que todo mundo tá sofrendo muito com o Tyrande, é uma posição que a gente tá penando aí para achar bons jogadores, é uma posição que a gente não tá conseguindo achar muita coisa interessante não, beleza? Um outro cara que eu acho que vale a pena você ficar de olho, eu vou falar nele de novo, é o Logan Thomas. O Logan Thomas voltou nessa última semana contra o Seattle Seahawks. Não fez um grande jogo, não fez. Foram 6 targets, 3 recepções, 31 jardas. Não foi grande coisa, não foi um jogo muito bom dele. De fato não foi. Mas assim, foram 6 targets, isso é ok. 80% de snaps para ele, já voltou estando muito em campo. E marcou um touchdown que voltou, né? Não valeu, assim, foi uma jogada bem controversa, né? Ali que a arbitragem deu touchdown e depois voltou na revisão. Mas ele é um cara que tem um calendário muito bom, eu já falei sobre isso. Ele tem um dos melhores calendários para tight no Fantasy Football e nos playoffs. É um cara que vale dar uma estocada, porque talvez ele seja uma das boas surpresas para tight no Fantasy Football. Ele tá na waiver em muita liga, porque muita gente dropou ele durante a lesão, tava em IR, mas a gente dropou. Depois desse último jogo, algumas pessoas também droparam. Eu vi em algumas ligas aí, em algumas plataformas, que ele perdeu um pouquinho o percentual de roster e tal, aumentou o número de drops, porque muita gente ficou meio que achando que ele não voltou muito bem e tudo mais, mas eu tenho uma confiança, uma aposta minha, que ele pode fazer um ou outro jogo bom e ganhar talvez uma partida para você, já que a posição de tight end está meio complicada, tá? Queria dar um destaque aqui pro Rob Gronkowski, né, porque ele voltou com tudo nessa última semana. Que jogo do Gronk, né? Voltou depois de algumas boas partidas fora e já meteu aí o career high, não, né? O season high em número de targets, em número de jardas, 123 jardas para ele, 10 targets, 7 recepções, 7 touchdowns, por quem dera, né? Essa é a maior pontuação da história do Fantasy Football. Mas o Gronkowski jogou muito bem, foi muito acionado pelo Tom Brady, e nos 2 jogos que ele voltou, ele foi muito acionado pelo Tom Brady. Então, assim, sinceramente pra você, tirando o Travis Kelce, eu não vejo nenhum tight end no Fantasy mais confiável do que o Gronkowski pro restante da temporada. Eu sei que tem Mark Andrews, eu sei que tem George Kittle, Dalton Schultz, Kyle Pitts, TJ Hawkinson. Eu não confio em nenhum outro desses caras mais do que eu confio no Rob Gronkowski. Por quê? Porque o Tom Brady confia muito nele, cara. O Tom Brady lança muita bola pra ele. Você vê o George Kittle, que faz alguns jogos excepcionais, mas você vê aí, como no jogo passado, que a gente ficou pé da vida, que ele teve uma recepção só no jogo, 10, 15 jardas pra ele, não fez absolutamente nada. O TJ Hawkinson com o Jared Goff não é um cara muito confiável. O Mark Andrews sim tem um ótimo volume de jogo, é muito bom, mas o Lamar Jackson tá vivendo muito de altos e baixos. Semana passada, por exemplo, não fez um jogo muito bom. Kyle Pitts, calouro, tá vivendo também de altos e baixos, não tá fazendo grandes partidas como vinha fazendo aí nas últimas semanas aí, há 4 ou 5 semanas atrás. Então, eu acho que o Gronkowski hoje pode ser um league winner, pode ser um cara que pode vencer ligas no Fantasy Football, porque ele voltou com tudo, voltou fazendo estrago, né? A verdade é essa, o Gronkowski voltou fazendo um baita de um estrago. Para finalizar, uma dica aqui de uma aposta boa para o final da temporada é o Cole Kmet. Se você tem ele no seu time, cara, eu acho que você tá numa situação boa para tight end até o final da temporada. Ele hoje é um tight end 2, mas eu acho que você pode talvez confiar nele para ser um top 12, sim. Em 5 dos últimos 6 jogos, tá? Ele teve pelo menos 5 targets. Então são 5 jogos aí com bom volume de jogo. Vem de 2 jogos seguidos com pelo menos 8 recepções, com um bom número aí de targets nas últimas 2 semanas. Já foram 2 performances como um top 6 no Fantasy Football nas últimas 4, 5 semanas aí para ele. Então ele vem produzindo bem, vem jogando bem num ataque que não tem grandes recebedores, né? O Allen Robinson não vem jogando. O Darnell Mooney acho que talvez seja o único cara ali que tem mais targets do que ele no momento. Então, olho nesse Cole Kmet, porque é um cara que pode estar na waiver aí na sua liga e pode ser um bom nome pro restante aí da tua temporada. Beleza? Bom, rapaziada, então esse é o nosso podcast essa semana. Um pouco diferente o formato.
Se você tem dúvidas de escalação, confere nossos rankings. A gente tá mandando super bem nos rankings lá no Fantasy Pros. Dá uma conferida, confia nos rankings. Lógico que a gente não vai acertar tudo, quem dera, mas a gente tá mantendo uma média boa aí de acerto na maioria dos casos. Dá uma conferida nos nossos rankings e espero que você tenha absorvido, que alguma dica aqui seja boa para você. Falei um pouquinho sobre alguns bons nomes para o waiver para esse final de temporada devido às grandes lesões que a gente vem tendo. Alguns jogadores que vêm causando alguns problemas, outros que vêm crescendo aí na temporada. Algumas coisas importantes para esse final de fantasy futebol que está pegado, muitas lesões, muitos times sendo dizimados aí com lesões nesse final de ano, mas creio que a gente vai para os playoffs e a gente vai brigar por títulos. Valeu? Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso podcast e divulgar para a rapaziada. Valeu, um grande abraço e até a próxima.